Amado Pai Universal, agradecemos por cada nova manhã e pela vida que se renova a cada dia, nos trazendo tantos aprendizados. Pedimos ao nosso ajustador do pensamento que nos guie em todos os momentos, tanto nos felizes quanto nos difíceis, e que tenhamos sempre a sabedoria e o discernimento para lidar com todos eles. Que o Espírito da Verdade ilumine a nossa busca pela verdade, pela beleza e pela bondade, e nos inspire a praticá-las junto aos nossos irmãos, e que a cada dia possamos ser luz e refletir o teu amor infinito. Amém. Amém. Tudo bem, pessoal. Vamos lá, vamos começar a nossa leitura de hoje. Bem-vindo a todos aqueles a quem eu não cumprimentei ainda. E vamos então continuar a leitura lá do nosso querido Jesus ali. Boa noite. Vamos lá. Boa Quem noite. é que pode nos ajudar com a leitura aqui? Posso ajudar. Então, vamos lá, Sussu. O significado da morte na cruz. Embora não haja sido para expiar uma culpa racial, a qual o homem mortal de fato não tem, que Jesus passou pela morte na cruz, nem para providenciar nenhuma espécie de aproximação efetiva a um Deus de algum modo ofendido e implacável. E embora o Filho do Homem não tenha oferecido a si próprio em sacrifício para apaziguar a ira de Deus e abrir o caminho para que o homem pecador tivesse a salvação, não obstante essas ideias de expiação e de propiciação serem errôneas, no entanto, as significações ligadas a essa morte de Jesus na cruz que não deveriam ser negligenciadas. É um fato que Urântia tornou-se conhecida em outros planetas habitados vizinhos como o mundo da cruz. Jesus desejava viver uma vida mortal plena na carne em Urântia. A morte é, comumente, uma parte da vida. A morte é o último ato no drama mortal. Nos vossos bem-intencionados esforços de escapar dos erros supersticiosos de uma interpretação falsa do significado da morte na cruz, deveríeis tratar de ter cuidados para não cometer o grande erro de deixar de perceber o verdadeiro significado e a importância autêntica da morte do Mestre. O homem mortal nunca foi propriedade dos arquifarsantes. Jesus não morreu para resgatar o homem das garras dos governantes apóstatas e dos príncipes caídos das esferas. O Pai nos céus nunca idealizou uma injustiça tão crassa quanto condenar uma alma mortal pelas más ações dos seus ancestrais. Nem a morte do Mestre na cruz teria sido um sacrifício que representasse um esforço para pagar a Deus um débito contraído pela raça da humanidade. Antes de Jesus haver vivido na terra, talvez poderíeis justificar-vos por crerdes em um Deus assim. Mas não depois de o Mestre ter vivido e morrido entre os seus semelhantes mortais. Moisés ensinou sobre a dignidade e a justiça de um Criador. Mas Jesus retratou o amor e a misericórdia do Pai Celeste. A natureza animal, a tendência para as más ações, pode ser hereditária, mas o pecado não é transmitido de pai para filho. O pecado é o ato de rebelião consciente e deliberada da parte da criatura individual volitiva contra a vontade do Pai e contra as leis dos filhos. Jesus viveu e morreu por um universo inteiro, não apenas pelas raças desse mundo.
Se bem que os mortais dos reinos obtivessem a salvação, mesmo antes de Jesus haver vivido e morrido em Urântia, é fato, contudo, que a sua auto-outorga nesse mundo iluminou grandemente o caminho da salvação. A sua morte fez muito para deixar definitivamente clara a certeza da sobrevivência dos mortais depois da morte na carne. Embora muito dificilmente seja adequado falar de Jesus como alguém que se tenha sacrificado, como resgatador ou redentor, é totalmente correto referir-se a ele como um salvador. Para sempre, ele deixou o caminho da salvação, da sobrevivência, mais claro e certo. Ele mostrou de um modo melhor e mais correto o caminho da salvação a todos os mortais de todos os mundos do universo de Nébado. Uma vez que tenhais captado a ideia de Deus como um Pai verdadeiro e cheio de amor, conceito este que é o único que Jesus sempre ensinou, deveis imediatamente e com toda a consistência abandonar em sua totalidade todas aquelas noções primitivas sobre Deus como um monarca ofendido, um governante austero e todo-poderoso, cujo deleite maior é descobrir a vós, súditos seus, em más ações, e assegurar que sejais adequadamente punidos, a menos que um ser quase igual a ele próprio voluntarie-se para sofrer por vós ou morrer como substituto e no vosso lugar. Toda a ideia da redenção e da expiação é incompatível com o conceito de Deus do modo como foi ensinado e exemplificado por Jesus de Nazaré. O amor infinito de Deus não é secundário a nada na natureza divina. Todo esse conceito de expiação e da salvação pelo sacrifício tem suas raízes e a sua base no egoísmo. Jesus ensinou que o serviço ao semelhante é o conceito mais elevado da fraternidade dos crentes do Espírito. A salvação deveria ser tida como certa por aqueles que creem na paternidade de Deus. A principal preocupação do crente não deveria ser o desejo egoísta da salvação pessoal, mas sim o impulso não egoísta de amar ao semelhante e, consequentemente, de servir ao próximo como Jesus amou e serviu aos homens mortais. Os crentes autênticos não se preocupam tanto com as punições futuras para o pecado. O crente real está preocupado apenas com o seu distanciamento momentâneo de Deus. Verdade é que pais sábios podem castigar os seus filhos, mas tudo isso eles fazem por amor e com o propósito de corrigir. Eles não punem com raiva, nem castigam por represália. Ainda que Deus fosse um monarca austero e legalizador de um universo no qual a justiça reinasse suprema, certamente ele não estaria satisfeito com um esquema infantil de substituir um ofensor culpado por um sofredor inocente. A grande coisa sobre a morte de Jesus, no que se relaciona ao enriquecimento da experiência humana e à ampliação do caminho da salvação, não é o fato da sua morte, mas antes a maneira magnífica e o espírito sem par com o qual ele enfrentou a morte. Toda essa ideia da redenção na expiação coloca a salvação em um plano de irrealidade, tal conceito sendo puramente filosófico. A salvação humana é real, é baseada em duas realidades que podem ser captadas pela fé da criatura e daí tornam-se incorporadas à experiência individual humana. O fato da paternidade de Deus e a verdade correlata da fraternidade dos homens. É verdade, afinal, que sereis perdoados das vossas dívidas, assim como perdoares aos vossos devedores. Então, esse texto corrobora, né, mais uma vez,
que a morte na cruz, a morte de Jesus não foi para nos livrar dos pecados raciais que tínhamos, né, do pecado original, nada disso. Foi para mostrar realmente o caminho da salvação para nós. Ele foi para cumprir a sua auto-outorga, né, mostrando para nós como que é a jornada de você nascer aqui em Urante ou em qualquer planeta habitado por mortais e morrer e depois ir para as mansões e depois continuar o seu caminho até chegar nos braços do Pai. Então, esse é um grande embate que existe, talvez mais até do que a reencarnação, porque a reencarnação, embora o livro de Urântia, embora não, né? Com certeza o livro de Urântia nega que exista a reencarnação, algumas pessoas ainda falam que é uma questão de semântica, que existe um mundo de aperfeiçoamento, né? Segundo os ensinamentos espíritas, etc. Mas esse assunto, né? Esse tópico de que Jesus morreu para salvar os homens dos seus pecados, ele bate de frente, por exemplo, com os conceitos evangélicos de que nós recebemos a graça da morte de Jesus e que Jesus morreu para salvar a gente dos pecados. Então, acho que isso daí é um embate ainda maior do que o lance da reencarnação. É isso, pessoal. Obrigado, Sussu. Muito bem, pessoal. Estamos abertos a Henrique, outros comentários. Sim, Henrique, diga. por favor, Sueli, você pode dizer de novo as suas palavras finais? É, é. Você estava O que eu quis falando dos dizer é o seguinte, evangelhos, é porque eu então, que os perdi. evangélicos acreditam piamente que eu não tenho nada contra evangélicos. Eu falo isso porque a gente tem um genro nosso, é bastante evangélico, ele frequenta várias igrejas evangélicas, batista, protestante, eu nem sei as denominações todas, mas ele frequenta todas elas. E ele é um amor de menino, assim. O pai dele é pastor, o tio dele é pastor, mas ele é um amor, a gente adora ele de paixão e ele nos adora de paixão. E ele fala para minha filha que ele morre de pena da gente porque nós somos pessoas muito boas, mas que a gente não vai conseguir sobreviver na eternidade. Eu nem sei como é que eles falam, ressuscitar, né? A gente não vai conseguir. Por quê? Porque a gente não acredita que Jesus morreu para nos salvar, entendeu? Para eles isso é uma coisa assim, é um dogma tão forte, ele chama de graça. Eu não, ele fala, vocês não acreditam na graça, que é Jesus morrendo para salvar. Deus mandou o filho dele aqui na terra para morrer para salvar vocês, e vocês não acreditam nisso. E a gente tenta até passar o nosso ponto de vista, mas a gente ainda não conseguiu direito. Então ele fala para Carol, Carol, eu sinto pena dos seus pais porque eles são pessoas maravilhosas, mas eles não vão conseguir se salvar, entende? E outro dogma que existe, que o livro de Urântia contradiz, é o da reencarnação, né, dos espíritas. Mas assim, eu acho que esse que os evangélicos chamam da graça é mais forte até do que o da reencarnação, na minha É, opinião. e aproveitando só para dialogar um pouquinho sobre isso com você, é, eu vejo que o ponto comum entre vocês é que ambos acreditam na salvação, como eu. E o Sim, livro aham. de Urântia, ele está nos dizendo de que maneira essa salvação pode se concretizar, E né? qual é o Deus da gente, né? O nosso É, Deus é o Deus do amor, é o Pai maravilhoso, não é o Deus carrasco que fica anotando nossas faltas, né? Não, ele uhum, é o Deus do amor. uhum. Obrigada, Sueli. Nada, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Aélio. Bem-vindo. É sua vez. Já, vamos lá. Eu acho que esse texto é bastante contundente e autoexplicativo, o que expõe muito
as diferenças entre os ensinamentos do livro de Urântia e as religiões cristãs em geral, não é especificamente os evangélicos. Vale lembrar que os evangélicos são minoria. A igreja realmente dominante é a igreja ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, que quase 1,5 bilhão de pessoas, num total de 2,5 bilhão de cristãos. Eu estou fazendo esse destaque para dizer que o tema ressurreição e o tema reencarnação são temas distintos, completamente distintos. Aonde que o texto que nós acabamos de ler confronta ou afronta o ensinamento cristão de todas as igrejas cristãs, em geral, não especificamente a igreja A, B ou C, sendo que a Igreja Católica lidera esse entendimento. Mas as demais acompanham. Elas têm muitas diferenças entre si, mas elas têm muitas coisas em comum, muitas convergências. E o tema que o livro de Urântia expôs agora no nosso estudo é com relação à morte de Jesus significar um projeto de salvação humana. Então, nós estamos falando de salvação, não estamos falando de reencarnação, e sequer estamos falando de ressurreição, nós estamos falando de salvação. Eu Então, só falei em reencarnação para pôr meu ponto de vista. O texto não fala de reencarnação. Quando perfeito, eu entendi. falei que era o que eu estava colocando. Perfeito, já entendi. Não precisa se preocupar com isso, não. Eu entendi perfeitamente. Estou falando para o grupo, não especificamente para você. Mas, enfim, vou reiterar que a questão aqui do texto é salvação pela morte. O projeto de Jesus vir ao mundo, se fazer homem, nascer de mulher e morrer. Veja, morrer para a salvação da humanidade. E o texto é muito claro quando diz que não há um Deus tão tirano, tão absurdo em exigir a morte de um inocente em remissão de pecados que não são praticados por ele. Então, eu poderia pôr de novo aqui o texto, até para dar destaque. Por favor, põe lá o texto, para não ser as minhas palavras, e sim a palavra do livro. Qual o texto? Deixa eu entrar aqui na minha tela. Eu vou entrar na minha tela agora. Põe lá o 9, por favor. Muito embora todo final tenha a ver com o mesmo assunto. O 9. Tá lá, Hélio. Todo esse conceito de expiação e da salvação pelo sacrifício tem as suas raízes e a sua base no egoísmo. Mas eu estou aqui, destaquei vários pontos, eu quero ser breve. Vamos lá, no 12. É difícil para mim ser breve, mas vamos lá. 12, esse texto tem muitos parágrafos. 12, vamos lá no 12. Tá lá, Hélio. Eu vou destacar lá logo na primeira frase. Não é o fato da sua morte. Ou seja, os cristãos em geral, não os evangélicos em particular, os em geral, focam a morte como a razão de ser de Jesus ter vindo à Terra. A gente até teve algumas discussões aí em outros grupos, WhatsApp, se o que era mais relevante era sexta-feira, onde Jesus morreu, o dia que Jesus morreu, dia 7 de abril do ano 30, ou o dia 9 de abril, domingo, quando ele ressuscitou. O que é mais importante? Ele ter ressuscitado ou ele ter morto? Pela tradição cristã, para guardar coerência, tem que ser a morte, porque é a morte que é a expiação. A ressurreição não é expiação. Mas vamos lá. Vou lá voltar para o 8, por favor. Tá lá, Hélio. O penúltimo verso. Toda a ideia de redenção e da expiação é incompatível. Vamos lá, destaque para o incompatível, com o conceito de Deus,
do modo como foi ensinado e exemplificado por Jesus de Nazaré. O amor infinito de Deus não é secundário a nada da natureza divina. Eu encerro, eu acho que o texto é autoexplicativo e nós cristãos que temos alguma ligação com alguma, que somos igrejados, fomos educados errado a partir do que o livro Durante está ensinando. Salvo, é claro, melhor juízo. Obrigado. Obrigado, Aélio. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, aí algumas coisas, né, que é, esse texto é muito bom. Ele traz uma série de observações importantes com o propósito de destacar a real causa da morte de Jesus, né? Eles até falam, olha, é importante a gente compreender exatamente qual foi o significado da morte de Jesus, né? Que não foi um significado de expiação, nem de salvação dos homens deste planeta, e sim um processo normal, onde todo homem, todo ser humano morre, assim, não precisa ser crucificado, mas morre. E o importante da vida de Jesus, incluindo a sua morte, não é o sacrifício, mas sim os ensinamentos e os propósitos da sua da sua auto-outorga entre nós, que é um propósito, sim, de salvação, mas não pela morte dele, e sim pelos ensinamentos que ele nos deixou, incluindo a maneira como ele encarou e como ele lidou com a morte dele, né? Então, é claro, o propósito de Jesus era viver como um homem, e ele viveu como um homem, enfrentou a morte, teve uma morte horrível, não precisava que fosse assim, mas ele teria morrido igualmente, né? Não teria, se não fosse daquela forma, teria sido de uma outra forma qualquer. Então, não faz sentido, para todos nós acharmos que o sangue dele lavou os nossos pecados, né? Então, a importância da gente compreender a vida de Jesus, e é uma vida, assim, de nos ensinar o caminho da salvação, reside justamente na maneira como ele se portou na vida toda, mostrando a nossa filiação ao nosso Pai e a irmandade aos homens, né? Não poderia ser diferente. E, curiosamente, o texto repete, para dar ênfase a essa questão da expiação, duas ou três vezes que Jesus morreu e a morte dele, a vida dele, a morte dele, não foi para salvar ninguém de Urântia. Foi para salvar os homens de Urântia, assim, com seus ensinamentos, mas foi para todo o universo de Nébadon. Essa insistência dos reveladores ao tocar nesse ponto reside no fato de que não todos os planetas do mundo tinham os mesmos problemas que nós. E nós egoisticamente achamos que Jesus viveu a vida dele ao outorga exclusivamente para nós aqui em Urante, quando, na verdade, ele viveu para todo o Nébadon, para mostrar a todo o Nébadon o caminho de salvação. Então, se a gente for partir do pressuposto que ele tinha um trabalho de expiação a ser feito, significa que nós teríamos que admitir que a expiação estava sendo feita para todos os planetas de Nébadon.
o que não é verdade. Em contrapartida, a vida e os ensinamentos dele foram para todo o Nébado. Então a gente não pode dizer, não, ele viveu a vida dele aqui e todos esses ensinamentos para todo o Nébado, mas a morte não, a morte foi só uma expiação só para o nosso planeta aqui. Não dá para a gente pensar dessa forma. Um outro fato curioso, é um destaque que me chamou a atenção nesses textos que o revelador colocou ali, dizendo o seguinte, que o amor, ele não só perdoa o pecado, mas como ele extingue o pecado, ele aniquila o pecado, ele elimina o pecado. Ele fala do amor de uma forma tal, onde o revelador diz o seguinte: ele é inclusive superior à misericórdia, é muito superior à misericórdia, porque a misericórdia faz com que a pessoa inteligente, a pessoa que tem a compreensão da irmandade dos homens, a compreensão do reino de Deus, releve as faltas de seus semelhantes, até se apiede deles, tenha compaixão por eles. Fala, olha, esse pecador, ele tem a minha misericórdia, eu vou permitir que ele se comporte dessa forma, porque ele não sabe o que está fazendo. Em contrapartida, o amor diz: não, esse ser é meu irmão. Eu amo essa pessoa independente dos problemas que ela tem, independente dos erros que ela comete. Então, é um significado muito expressivo, porque a justiça divina, ela é sempre calibrada pela misericórdia. O amor, ele supera a justiça divina, ele está acima da justiça divina. Quando eu falo que está acima da justiça divina, pode dizer alguém pensar assim, ele está acima do Pai? Não, não está acima do Pai, porque o Pai é amor. Ele é a expressão máxima do amor. Ele usa a misericórdia para que a gente que não tem o mesmo amor que ele tem, tenha um parâmetro de julgamento, que, aliás, não nos cabe a nós fazer o julgamento. Existem tribunais apropriados para fazer isso. Então, a revelação de Jesus, a vida de Jesus, a atitude de Jesus com relação aos homens, não foi uma atitude de misericórdia, foi uma atitude de amor, de um amor verdadeiro, o mais puro que existe, a ponto de pedir ao Pai que perdoasse a todas aquelas pessoas que estavam ali, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Jesus não estava preocupado com justiça, ele estava preocupado com que todos nós, todos aqueles que estavam ali, se salvassem. Então, essa relação de amor que Jesus prega a todos nós, amor pelo nosso Pai, amor pelos nossos irmãos, é uma coisa difícil da gente eh, exercer, praticar, se não for pela fé, pela lealdade, pela retidão, pela devoção que ele tinha ao Pai dele e pelo reconhecimento dessa irmandade de todos os homens, do desejo de servir e mais servir e mais servir.
como eles falam ali, a nossa meta, o nosso desejo é de nos salvar, tudo bem, é legal, a gente quer se salvar, todos nós queremos nos salvar. Mas os reveladores dizem: olha, a sua busca não deveria ser pela sua própria salvação, mas a sua busca deveria ser de amor e de serviço a todos os seus irmãos. Essa deveria ser a nossa busca. Porque quando a gente faz isso, automaticamente nós nos salvamos, né? Então esse texto, ele é maravilhoso porque ele traz uma revelação do nosso Pai, ele desnuda as nossas crentes, descortinando todas aquelas névoas que a gente coloca, que nos impedem de enxergar o nosso Pai como ele é, um Pai de amor, um Pai maravilhoso, que nos ama a todos nós. Então, um pai como esse não poderia, de maneira nenhuma, exigir que o sangue do filho dele fosse derramado para nos perdoar. E essa ideia desse perdão e desse sacrifício vem da ideia de que Jesus criou o homem e se arrependeu ao ver a maldade do homem, todos os pecados do homem, ao ver como Adão e Eva não cumpriram aquilo que teriam que ter cumprido, e que com isso todos nós carregamos um pecado original, um pecado dos nossos ancestrais, posto que, segundo a Bíblia, nossos ancestrais mais longínquos são Adão e Eva, o que nós sabemos que não é. Mas, na Bíblia, os nossos ancestrais são Adão e Eva, de cuja criação Deus teria se arrependido e que eles caíram num pecado, que teriam sido criados perfeitos e blá, 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 toda aquela história, e que nós então carregamos essa culpa de Adão e Eva e precisaria então de um inocente pagar com seu sangue para que nós fôssemos redimidos desse pecado original do qual todos nós seríamos culpados. E essa ideia prevalece até hoje no meio cristão, e não só no meio cristão, porque nós herdamos isso em certa medida da religião judaica do Antigo Testamento, né? Onde no templo eles matavam os animais para dar aquele banho de sangue e agradar a Deus e toda aquela história que nós já conhecemos, né? Antes disso, até era sacrificar o primogênito, né? Então, eu acho esse texto maravilhoso porque nos traz essa oportunidade de perceber um pai verdadeiramente como ele é, um pai amoroso, um pai de amor, que nos ama acima de qualquer coisa e que jamais teria exigido o sacrifício do filho dele com o derramamento do sangue do filho dele para nos perdoar do pecado original e para fazer com que nós pudéssemos nos reconciliar com ele. Isso é uma coisa, é, de certa forma, é até abominável a gente pensar que o nosso Pai Celestial seria capaz de uma coisa como essa, né? Desculpe te fazer esperar aí, Lilian. Chegou a sua vez aí, Não desculpe. tem problema, pode falar à vontade, Henrique, imagina. É, então, e para mudar esse pensamento, esses dogmas, né, que são praticamente dogmas da igreja, a expiação e o sacrifício de Jesus. E então fica difícil até você participar de uma missa, porque o que que é a missa?
É o sacrifício, é a lembrança do sacrifício de Jesus, né? Por nós, para perdoar ou para perdoar a culpa, tudo que você falou ali. E eu me lembrei, e nessa a gente vai ficando um pouco até deprimido, sabe? Nos últimos tempos, antes de conhecer o livro de Urântia, eu ficava muito triste quando era época de quaresma. Nossa, a gente fica deprimido. Porque ó, a gente canta essa música. Eu vou cantar, eu vou falar para vocês só o comecinho da música, para vocês verem o que o católico, como que é a vida do católico. Então, começa assim, ó. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes pecador, por teus crimes pecador. Então, isso a gente canta e o cristão, o católico canta toda a quaresma, né? E é uma música assim bem lenta, pesada, que você fica naquela coisa assim. Então, eu vejo como que pode ser que isso tenha servido para uma época, quem sabe, né? Não sei. Mas o livro de Urântia veio e ontem no canal do Ilube o Neemias estava falando, né? Que porque desde a Idade Média que eles já estavam com essa ideia de trazer uma nova revelação, porque as coisas estavam caminhando de maneira errada. E quando eu encontrei o livro de Urântia, eu senti uma liberdade muito grande. Eu me senti livre, como diz o Henrique ali, para amar, livre para amar, para viver o amor do Pai, sentir que o Pai me amava, né? E agora, assim, para mim, esse ano tem sido bastante um sacrifício, vamos dizer assim, né? Você saber que toda a missa, eles repetem o sacrifício de Jesus. Eles repetem a morte e tudo bem, a ressurreição, mas então é bem difícil, né? E todo dia, todas as horas, tal. Lógico, é uma questão, os cristãos vão, recebem a palavra, né? Rezam, oram, tem instrução, tudo, tem a parte que, lógico, as pessoas, mas ao mesmo tempo, essa culpa ela fica tão embrenhada que às vezes as pessoas até elas têm que ir para um psicólogo mesmo para ver o que está acontecendo. Por que que eu me sinto tão culpada de tudo? Será que sou eu a causa de tudo, né? Então é muito bom ver assim essa questão da salvação, né? Que você estava falando ali, Sueli, que a gente não vai ser salvo porque não acredita na salvação, né? Não, Jesus veio mesmo iluminar o nosso caminho. Acho que a gente deve falar isso para essas pessoas, né? Ele é a nossa salvação porque ele veio iluminar os nossos caminhos, mas não que ele precisasse ser sacrificado ou que Deus iria sacrificar. É uma coisa muito assim. A gente não entra na cabeça. Quanto mais a gente pensa assim, a gente não entra na cabeça, né? Como que Deus vai permitir que o filho dele fosse sacrificado daquela maneira, né? A gente não quer isso para os filhos jamais. Imagine se Deus, amor, vai querer isso para o próprio filho, né? Ao contrário, a gente se coloca no lugar do filho e morre pelo filho, né? É verdade, né? Isso mesmo. Então, mas para ver assim como que de certa maneira as instituições elas oprimem os seus seguidores, né? Elas oprimem e as pessoas ficam presas ali naquele ritual, né? Tanto que agora, eu não sei se porque as pessoas estão estudando mais, os jovens nem estão querendo muito participar desses rituais mais assim, né? Eles acham até, eu tenho um filho que ele diz assim, mãe, é amedrontador certas coisas ali dentro. Meio que dá medo, que amedronta, né? Mas ali é bem explicadinho, e graças a Deus o livro de Urântia veio para libertar a gente mesmo. Obrigada, viu? E boa noite, que eu nem dei boa noite, e fui entrando assim, né? Cheguei atrasada e fui entrando. Boa noite, Lili. Obrigado. Oi, Caio. É só um comentário. O mais triste de tudo isso é que essas confusões todas são geradas pelas leituras, né?
elas acabam poluindo a discussão, né? Então, a gente, em vez de se focar nas coisas que são as reais, que tem a ver com religião, e religião não é denominação religiosa, não é vertente religiosa, religião é uma coisa pessoal de cada um, né? Mas a hora que você pergunta para qualquer um na rua religião, a pessoa logicamente liga a que denominação você está, né? Essas discussões que tem são muito marcadas por coisas que não entram na cabeça de alguém que pensa minimamente, né? Só fazem com que muitos jovens e muitas pessoas que têm um pouco mais de que questionam, né? E querem é, ter algo que elas possam não aceitar cegamente, né, mas simplesmente discutir, evoluir, né, e discutir de uma maneira mais aberta, simplesmente elas não conseguem se encaixar nas caixinhas que tem por aí, né, e isso só gera muita rejeição. Né? Então, tem videozinho no Instagram, no TikTok, de um cara que fica na rua falando: Você acredita em Jesus? E aí você vê a resposta das pessoas, é um negócio desalentador, tá? Porque as pessoas confundem a pessoa Jesus com o Jesus que a Igreja Católica denomina, ou as igrejas evangélicas denominam, que é aquele que é o Cordeiro de Deus, que foi que o Pai mandou para ser sacrificado, e isso, sinceramente, para mim, claramente não entra na cabeça de qualquer pessoa que pense minimamente, porque não tem fundamento, né? A Sueli falou de reencarnação, aquele ciclo de penitências de reencarnatórios, né? Eu cheguei a falar para minha esposa, eu falei assim, olha, para mim não tem sentido uma coisa, se você reencarnasse e ainda tivesse memória do que você fez, aí eu poderia dizer que tem algum senso de justiça nisso, né? Mas o fato de que você reencarna e você simplesmente perde toda a memória do que você fez e agora você está sofrendo uma penitência por algo que nem você mesmo sabe o que foi, isso para mim não é incompatível com uma justiça divina, porque você não faria isso com seu filho. Você não daria, nenhum pai, com o mínimo de consciência, daria uma penitência para o filho por algo que ele não está ciente do que ele fez. Você primeiro explica para o seu filho o que ele fez. Depois você dá a penitência para que ele entenda por que que ele está tendo uma restrição, né, alguma coisa. Então, assim, são provas práticas que, sabe, derrubam qualquer lógica, né, dentro dessas denominações, tá? Infelizmente, a gente está num cenário hoje que, como o Evangelho real de Jesus Cristo não foi passado corretamente, existe uma tremenda confusão que existe dessas todas as denominações, são extremas confusões, que são confusões próprias de entendimentos, confusões teológicas, que se vocês forem ver no próprio Evangelho real de Jesus, não tem teologia. Teologia não tem. Tem vivência religiosa, que é uma questão diferente, que é simplesmente o reconhecimento da paternidade de Deus, e a partir disso o reconhecimento da fraternidade dos homens e essa comunhão tua com Deus, que é expressa entre você e Deus, não de modo social, entre você e Deus. E isso acaba se refletindo nos frutos sociais disso, que é o seu amor passado aos seus irmãos, né? Isso gera depois toda a questão teológica, mas essas questões teológicas, que é o que você, como você sente, como você acredita, como você expõe, como você manifesta as tuas crenças, no Evangelho de Jesus, isso é feito de modo livre. Ele deixava para que os apóstolos
discutissem entre eles e entrassem em consensos entre eles sobre as questões teológicas. Não existia coisas, denominações quadradas, do que era uma coisa, do que era outra. Simplesmente a interpretação era a interpretação de cada um, sendo que eram crentes, sabedores de Deus e que tinham interação com Deus. E a nota em cada um sai diferente. E a nota saindo diferente em cada um é dali que sai a música, né? E isso tudo, esse evangelho real de Jesus, foi o que foi perdido. E hoje a gente tem essa salada, essa confusão enorme, né? E eu, sinceramente, acho que a missão de todos nós aqui nesse planeta e os poucos sabedores dessas coisas, porque eu tenho certeza que várias pessoas que estão nas denominações, elas entendem muito da fraqueza que tem a própria teologia delas, tá? Muitas sabem, só que elas acabam, algumas acabam não saindo disso por uma questão de que fazem parte de uma sociedade e tem uma amarra social ali dentro de uma comunidade, que isso faz mais difícil, né? Que você se liberte de certas garras, né? Ou vantagens, tem muitas igrejas que têm muitas vantagens que essas teologias acabam gerando, né? Mas a missão nossa é poder resgatar esse evangelho real de Jesus e depois os frutos que isso dá, que é um fruto de liberdade, né? É uma liberdade totalmente diferente disso que a gente tem. Obrigado. Muito obrigado, Caio. Muito bom. Oi, Aéreo. Então, eu tenho passado por alguns perrengues pelo meu excesso de franqueza que chega a ser interpretado como crueldade. Crueldade. Eu sou um tipo cruel, um ariano completamente sem eira nem beira, fora da casinha, anarquista. Aconteceu dois episódios recentes e tem a ver com a lição. Eu não vou fugir da lição, não, do estudo de hoje. É, eu tenho levado a Neuza, minha mulher, na igreja adventista. Eu sou desigrejado desde 2019. Eu não tive saúde para frequentar a igreja adventista, porque de fato eu não concordo com nada que eles dizem, e você ficar num ambiente onde você fica o tempo todo falando contra, é complicado. Mas, enfim, vamos direto ao ponto. Eu levo a Neuza e aproveito, ela é no sábado, que o culto é no sábado, e eu aproveito o sábado e vou no comércio, moro no litoral, vou dar uma passeada pela orla, enfim. Começa às 9, termina às 11, eu tenho essas horas para poder me distrair por aí. Mas quando o tempo está ruim, ela me obriga a entrar na igreja. E aconteceu de entrar na igreja. E a igrejas evangélicas, eu posso falar das batistas e posso falar dos adventistas, além do culto, eles têm a escola. A ideia é uma escola, de normalmente 30, 40 minutos. E aí tem um tema, que é uma liçãozinha que segue a cartilha. Bom, no estudo que eu compareci, e aí está o incidente, estava falando sobre Josué. Josué, que assumiu a missão de Moisés para conquistar Canaã, e, enfim. E o estudo estava nessa direção e teve lá um desavisado que quis ouvir minha opinião. E eu estava em silêncio, mordendo a língua, quase torando a língua, porque tinha assumido um compromisso de entrar mudo e sair calado. Mas o desavisado me perguntou diretamente o que eu achava do estudo. Falei, bom, vocês não vão querer saber o que eu acho? Mas, não, nós queremos sim. Mais um tanto desavisado. Falei, Josué conquistou Canaã com a missão de matar todos os ocupantes. Não era uma terra sem dono, não era uma terra sem benfeitorias, não era uma terra de ninguém, era uma terra que tinha ocupantes, tinha donos, tinha benfeitorias, tinha propriedades, tinha riqueza, tinha campos produzindo. Eu perguntei, o que você acharia de
aparecesse alguém na tua casa, no teu comércio, na tua indústria, e chegando lá matasse você, os teus filhos, os teus ascendentes, teus correlacionados. O que que você acharia disso? E dizendo o seguinte: eu estou aqui cumprindo uma missão do meu Deus, que disse que isso tudo é meu. Isso é herança, é meu, é meu. Eu estou vindo aqui cumprir uma determinação divina. O que que você acharia disso? O que Josué fez, chegou lá, matou todo mundo, ocupou todo mundo, desocupou todo mundo e pronto, e tomou posse do que ele dizia ser deles, por herança, por doação de Deus. O que você acharia disso? Bom, não preciso nem falar que isso já virou uma bagunça, né? Puta, o Josué todo. E virou bagunça. Falei, olha, o que está acontecendo? Eu vou ser bem sincero, eu já não sou mais parte da igreja, eu venho aqui para acompanhar minha mulher, mas enfim, e eu não venho muito feliz, não. Eu venho porque, por falta de opção, no sábado de manhã, especialmente quando está chovendo. Mas o que está acontecendo? Deus fez o animal cavalo, espécie cavalo. O cavalo tem os olhos laterais, que tem uma visão de 180 graus. O cavalo tem a visão de 180 graus. E o que que o homem faz com o cavalo? Mete viseira. Porque não interessa para o homem que o cavalo tem uma visão de 180 graus. E o cavalo tem que ser contido numa visão e a viseira contém. E por que eu estou trazendo isso falando dentro da igreja, imagine? Falei, o que que as religiões fazem com o homem? Daí não importa que se são cristãos católicos ou cristãos evangélicos ou cristãos protestantes, que o pessoal faz uma mistura entre protestante e evangélico, mas enfim, faz parte. Mas vale dizer que os cristãos representam um terço da humanidade. Tem dois terços que não é cristão. E também não são ateus. Mas, enfim, o que fazem todas elas, sem exceção? Põe viseira nas pessoas. Elas não querem que a pessoa enxergue como Deus fez, 180 graus, ou que tenha uma visão estendida, ou que critique, ou que pense, ou que racionalize, ou que conjecture, ou que questione. Eles querem viseira. Você não pode fugir da viseira. Porque se você fugir da viseira, você não pode ser dominado. Você não pode ser dominado com dogmas, com crenças. Não pode. Porque que se você sair daquele, né, daquele caminhozinho estreito, ou ousar olhar dos lados, pronto, você já se tornou um elemento nocivo, um anarquista, um revolucionário, um rebelde. Você não pode sair do discurso oficial. E você tem que pegar o discurso oficial, além de você não poder criticá-lo, você ainda tem que reproduzir como um papagaio. Você fica como um papagaio, não sabe direito o que está falando, mas fica reproduzindo. Eu nem sei porque eu entrei nesse assunto. Obrigado. Eu acho A doutrinação, né? que saí do A doutrinação. Obrigado, Hélio. Leopoldo, quer falar? É a doutrinação, né? No caso É, das doutrinações, o problema todo que a gente analisa é o seguinte: a gente vive nas doutrinações, mas o perigo todo que eu analiso, né, são os doutrinadores, né? Porque na doutrinação a gente tem o livre-arbítrio de analisar se está correto ou se não está. O problema das doutrinações são justamente os doutrinadores, que eles querem colocar em você aquilo que eles acham que é correto, que você precisa, na realidade, seguir os passos deles, né? Aí é que eu vejo que realmente está o perigo. São os doutrinadores. Concordo com a Hélio em gênero, grau e tudo. muito obrigado, Leopoldo. Eu não podia perder a oportunidade aqui de lembrar o seguinte, né? O nosso Pai é o Pai de todos nós e nós somos todos irmãos. E não posso também deixar de lembrar
E os reveladores nos contam que nós fomos criados imperfeitos, com o propósito de alcançar a perfeição do nosso Pai. Esse é o nosso objetivo. E a razão é justamente de conquistar a perfeição através da experiência. Então, nós já falamos disso outras vezes. O nosso Pai é um ser existencial, ele nunca foi imperfeito, ele com certeza sabe e conhece e tem todo o conhecimento necessário para saber o que é certo, o que é errado e a melhor maneira de fazer as coisas. Mas, como a gente fala aqui no nosso meio, na prática a teoria é outra. Então, a vivência da experiência nos traz uma oportunidade de crescimento, de conquista de sabedoria, que é diferente daquela onisciência existencial. Então, se a pessoa sempre, se o ser sempre foi perfeito, nunca foi imperfeito, nunca viveu a necessidade do perfeicionamento, de partir da imperfeição para a perfeição. Então, tem muita gente que conhece muito de música. Você mostra uma pauta musical, a pessoa conhece perfeitamente. Mas isso não significa que a pessoa é um exímio tocador de piano. Então, a experiência é um elemento necessário para a gente cobrir o perfeicionamento por meio da experiência, é um elemento necessário para que, somado à onisciência, à teoria, a gente tenha a perfeição alcançada em todos os níveis. E é por isso que uma parte do nosso Eu Sou Todo-Poderoso, uma parte dele está vivendo essa experiência por meio do Supremo. E todos nós, como já foi discutido em outras oportunidades, somos uma célula, uma partezinha desse Supremo. O nosso universo, criação do nosso Pai, esse mundo do Supremo do qual nós fazemos parte, é um organismo vivo e está em franco desenvolvimento. Então, o crescimento desse todo, desse organismo vivo, que vai acontecendo pela experiência, representa um processo evolucionário onde nós vamos criando e estabelecendo regras e metas e propósitos e explicações para tudo aquilo onde nós não alcançamos a perfeição ainda, e onde nós não conhecemos a verdade final. Então, existe um processo evolucionário do ser humano, da humanidade, desse organismo vivo, do qual nós somos uma parte, então nós integramos e esse todo é nosso, assim como nós pertencemos a esse todo, e é inevitável que essa relação de pertencimento, essa relação de integração nossa com o todo e vice-versa, faça com que a gente assimile as ideias alcançadas nesse processo evolucionário, que não estão limitadas exclusivamente a questões religiosas, né?
nós vamos desenvolvendo teorias, vamos desenvolvendo dogmas, vamos desenvolvendo explicações, as mais esfarrapadas, as mais absurdas possíveis. E toda essa contextualização que acaba fazendo parte desse todo, acaba fazendo uma ingerência na vida de cada um de nós, acaba nos doutrinando de uma forma que muitas vezes dificulta a gente a enxergar aquilo que está certo. Então, todos nós somos parte desse todo. Todos nós vivemos e aprendemos e formamos o nosso processo mental, formamos as nossas ideias, as nossas concepções, a partir do que essa massa desse todo desenvolveu, e nós assumimos muitas dessas coisas como verdade. E repito, isso não se aplica exclusivamente à questão religiosa. Embora a questão religiosa seja uma parte significativa disso. Então, nós acabamos assimilando todas essas coisas como se elas fossem verdades. Nós vamos construindo a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser, a partir desse conjunto. É por isso, é por isso que os reveladores nos dizem que aquilo que cada um de nós faz de bem, faz certo, afeta esse todo, e todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas que compõem esse todo são beneficiadas por aquilo que nós fizemos certo. Tudo aquilo que nós fazemos de errado, individualmente, cada um de nós faz de errado, afeta esse todo. E a prova disso é essa lavagem cerebral que nós recebemos desde o momento que nós nascemos. Nós somos construídos dos erros e acertos que os nossos antecessores fizeram. E isso não tem nada de errado com isso. Esse é um processo evolucionário, é um processo que envolve acertos e erros. E nós temos que ter consciência de que isso funciona dessa forma mesmo. E é por isso que é importante para todos nós fazermos uma tentativa de produzir o bem, de produzir aquilo que é certo, para dessa forma buscar de alguma forma impactar esse todo, ainda que seja num pedacinho só, e acender o estupim de uma curiosidade que se espalhe por toda a humanidade e acabe beneficiando a todos os seres viventes no nosso planeta. Então, é, essa é a dificuldade, essa é a dificuldade que nós temos para entender a vida de Jesus. Porque a vida dele, os ensinamentos dele foram distorcidos de uma forma tal pela nossa imperfeição, pela imperfeição dos apóstolos, pela imperfeição da comunidade onde os apóstolos estavam inseridos, que fez com que o evangelho de Jesus fosse se modificando ao longo do tempo e se modificando no sentido de ir se adaptando às nossas crenças, aquilo que nós achamos que é certo. Então, antigamente, quando a lua sumia, já falei isso tantas vezes, a lua cheia desaparecia, a tribo ia lá, tinha que matar uma donzela, oferecer a donzela em sacrifício para fazer a lua voltar. Por quê? Porque eles não sabiam que a lua tinha um ciclo e que era daquele jeito que a coisa funcionava. E olha só que coincidência. Matava a donzela e a lua voltava.
Então era certo o procedimento. São essas coisas que vão construindo o nosso processo evolucionário e fazendo com que a gente vá se adaptando a essas situações. Então, abrir a mente para uma nova realidade, para uma nova verdade, não é um processo fácil. Nós fomos ensinados que nós somos todos pecadores, que nós carregamos conosco o pecado original, porque Deus criou Adão e Eva perfeito e eles eh, não cumpriram aquilo que Deus tinha dado a eles, perderam o paraíso, fizeram a coisa errada, então cometeram o pecado original, que é o original por ser o primeiro pecado. E toda a descendência de Adão e Eva, que segundo a Bíblia nós somos descendentes dele, carrega esse pecado. E nós temos que pagar por isso. Porque Deus se arrependeu de ter feito o homem, isso é o que a Bíblia ensina. Né? Então é muito difícil para todos os nossos irmãos saírem, escaparem dessa realidade que está impregnada nas nossas religiões, assim como nos é impossível, muitas vezes, de escapar de entendimentos que nós assimilamos e que, na verdade, não correspondem àquilo que deveria ser. Nós temos uma dificuldade com isso. É por isso que Jesus dizia: você não pode chegar no homem e destruir todas essas crenças. Não está falando só das crenças religiosas, está falando de todas elas. Então, o balde de água está cheio ali de água suja. E essa água suja é tudo que nós aprendemos, que nós construímos ao longo da nossa vida. Se você jogar essa água fora, o que sobrou para o indivíduo que acumulou toda a sua vida juntando aquela água ali? É uma destruição da identidade da pessoa. Então Jesus dizia: não jogue fora a água do balde. Vai jogando água limpa ali. Vai adicionando água limpa. Um dia o balde vai ficar cheio de água limpa. A água suja vai sair sozinha. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Eu, eu acho que nós temos que ter esse cuidado de ter esse amor, essa paciência com todos nós, com cada um de nós e com todos os nossos irmãos, para que a gente possa, nós, em primeiro lugar, buscar a verdade e ajudar os nossos irmãos a encontrar a verdade. E na certeza, com certeza, nós vamos errar muitas vezes nessa busca e nesse caminho. Mas a gente tem que ter a alegria de ver os nossos irmãos que estão apegados a esses dogmas, a essa fé, mas que de alguma forma dedicam parte das suas vidas nessa busca a Deus, acreditando que Deus existe, e que é muito melhor do que se não tivesse acontecendo nada. Felizes aqueles que conseguiram sair da religião evolucionária, cheia de erros, e tiveram a oportunidade de encontrar a revelação e desenvolver um raciocínio novo, uma verdade nova, em cima da revelação, que justamente tem o propósito de corrigir esses desvios e esses erros que nós tivemos, que nós temos nas nossas religiões. Então, tudo isso que foi falado aqui é verdade. Tudo isso que foi dito aqui é a mais pura realidade. Mas é importante que todos nós agradeçamos a Deus pelas religiões que se fazem presentes no coração dos homens, ainda que cheia de distorções, e que Ele nos ilumine e nos guie para poder ajudar
a jogar água limpa no balde dos nossos irmãos e, quem sabe, aos pouquinhos despertar o coração deles e fazer com que eles possam também encontrar o caminho da revelação e perceber melhor algumas dessas distorções que nós temos. Mas todo esse caminho faz parte desse processo evolutivo que foi e nos foi dado pelo nosso Pai. E nós temos que, com certeza, seguir lutando nele. Nós não vamos ver o final feliz aqui enquanto nesta vida, mas lá de onde nós vamos chegar com o nosso Pai, nós vamos nos rejubilar de ver o dia que todos nós, neste planeta, entrarmos na era de luz e vida. E com certeza isso vai acontecer. Eu só não sou muito otimista com relação ao prazo, né? A Aline é mais otimista que eu, mas, mas eu acho que nós vamos chegar lá sim, né? Oi, Yara. Estou abrindo o microfone aqui. Sim, Henrique, eu me sinto inspirada cada vez que essa compreensão fica maior, né? Eu tenho observado em mim que a minha dificuldade é, às vezes, de entender que nós podemos ser diferentes e não precisamos ficar com tanta intolerância. Eu fico imaginando, né, assim, às vezes eu não sou tão estudiosa, mas eu não me privo de falar aqui e de sair do texto textualmente nas palavras ditas, porque eu sou tocada de alguma forma aqui. E eu fico me perguntando, né, será que é possível para a gente poder ver cada um que fala com a gente, que discursa, que fala sobre o que está compreendendo? Então, eu fico pensando assim, que aqui dentro do estudo de Urântia, como dentro de cada estudo de cada religião, se não tiver uma abertura para estar ouvindo as diferenças, as opiniões diferentes, nós não estamos dando passo nenhum, né? Eu já trouxe aqui, eu tenho uma cunhada católica fervorosa, é bonito de ver o amor dela ao pai. Mas quando eu falo algo diferente, ela fala comigo, não, é sofrido lidar com a diferença. E eu não sou diferente dela, mas eu tenho mostrado que a gente não está de lado oposto, a gente está caminhando e a gente tem ideias que estão sendo trabalhadas, que a gente está conhecendo através das nossas experiências, e que, para mim, isso é muito importante. É exatamente a abertura que eu adquiro com a minha experiência de ir para um olhar mais curioso é que me leva a dar um passo à frente. É querer saber mais. Esse saber mais está em todo lugar. Que bom que o Aélio foi lá, levou a mulher dele e não se sente tão bem, mas entrou, né? Porque às vezes a nossa resistência é tão forte que, se eu não me identifico totalmente com uma crença e não vou estar com pessoas tão da mesma crença, eu não posso entrar e frequentar. E dirá ajudar meus irmãos, levar alguma coisa, iluminar alguma coisa, né? E eu tenho pensado muito como é que a gente pode iluminar, sem ser um sol muito forte em cima do outro. Eu estou pesquisando aqui dentro, ó. verdade, Yara. Olha, é,
por experiência própria e por exemplos vistos, um deles Jesus, santo de casa não faz milagre. Então, Jesus não conseguiu convencer a família dele daquilo que ele queria convencer. Estou falando da família carnal, né? Então, todos eles tinham a sua própria ideia sobre o que devia ser a vida de Jesus. E, por mais que ele insistisse, não tinha como convencer os membros da família dele que era outra coisa. Assim como foi uma dificuldade com os apóstolos, né? É, eu, cada vez que eu insisti com a minha família, falando do livro de Urântia, eu entrei pelo cano, porque, na verdade, o pessoal acha que eu sou meio louco. E o chato de galocha, lá vem ele, com essa história desse livro de novo, né? Então, o que a gente aprendeu ao longo dos anos é que não adianta ficar falando do livro, não adianta ficar falando, ó, essa ideia sua é errada, acerta essa daqui. Então, os questionamentos não podem ser de confronto, não pode ser de colocar em xeque as ideias das pessoas, né? Uma coisa que ajuda bastante é fazer a pessoa refletir, dependendo do assunto que está sendo tratado. Muitas vezes o que eu gosto de fazer é perguntar para a pessoa quem é Deus para ela, né? Quem você acha que Deus é? Como você enxerga Deus? E depois que você identificar a maneira como você enxerga Deus, procure responder se essa maneira que você enxerga Deus faz sentido para você. Não sou eu que tenho que explicar, não sou eu que tenho que falar. Se você enxerga Deus como um ser vingativo, faz sentido para você que ele seja vingativo? De repente até faz, né? Ou você enxerga ele como um pai? Um pai é vingativo? Bom, vamos dar espaço para outras pessoas falarem. Diga lá, Dani. Gente, na minha experiência de conviver com pessoas que pensam diferente e dentro desse contexto de religião, por exemplo, a minha irmã virou evangélica fervorosa e me convidou amigavelmente, tipo, praticamente me empurrou assim, como se eu tivesse me obrigado, entre aspas, a participar de um retiro evangélico. E eu, com todas as minhas antipatias e esse meu jeito super meigo, entre aspas, nem um pingo de me manifestar, né? A primeira coisa interessante foi quando eles começaram a gritar lá, que eles falam gritando, né? Aí eu comecei a me retirar e a pastora, mas você tá se sentindo bem? Não, não tô, porque é muito grito, né? E aí, assim, eu sou um pouco autista e eu acho que não é assim que chama o Espírito Santo, não. E aí ela até mudou, eram 2 dias, né? Graças a Deus, meu Deus, que a mulher entendeu. Aí ela começou a tirar assim o microfone da boca, assim, mas porque eu vi a abertura, numa brincadeira, num tom de brincadeira, fui falando, né? Mas questão assim de religião, de tudo, eu não tento convencer. Coisas que eu acho interessantes do livro de Urântia, eu já fui até aplaudida, lá mesmo no meio dos evangélicos, eu falando do meu entendimento do livro de Urântia, mas sem falar do livro de Urântia, e a menina até brincou. Mulher, tu devia ser a pastora. Tu fala tão bem de Jesus. Eu disse, pois é, mas é só falando, né? Tu sabe que na prática, deixo claro também. E assim, eu só não faço questão de estar perto de homem-bomba, mas assim, me dou bem com todo mundo de outras religiões. Sabe, assim, eu fico assim, caramba, o mundo é isso. Se eu gosto de ser livre,
Se a pessoa, e eu observo, é tão impressionante que a minha irmã, ela diz, olha, Jesus veio, lavou o sangue de Jesus, eu ouvi tudo isso e tudo, eu ficava, gente, mas como é que pode? Mas serve tão bem para eles, para quem tá, o Leopoldo falou assim, o perigo são os doutrinadores, eu já acho que não é um problema, porque assim, se eu que cresci, eu tinha raiva de Jesus, eu dizia, como é que pode, só Jesus é o Filho de Deus e eu ficava assim, então... e aí fui mexida em várias doutrinas, espírita, não sei o quê, não sei o quê. É a própria pessoa, no fim das contas, que faz escolha. Então, quando eu olho para aquela pessoa que está inserida nesse contexto, eu digo, mas para ver aí, mas se eu, naquele estado de cegueira, de inconsciência, conseguir chegar aqui, a minha mente abriu, soltou o paraquedas, por que é que essa daqui também não pode? Esse aqui é o momento dela, eu vou só olhar para ela, às vezes na minha cabeça eu fico até assim, você tá certa, eu tô errada, você tá certa, eu tô errada, que é pro meu ego não se exaltar muito, é um exercício maravilhoso. Chega, eu fico em paz, serena, a pessoa falando de tudo, eu fico muito em paz com aquilo. Então, ela termina de falar, eu digo, tchau, minha irmã, muito, muito obrigada, olha, foi incrível estar na sua presença, até a próxima, ou até nunca mais, né? E dependendo do jeito da pessoa também, eu tenho o direito, a escolha de também não querer mais trocar uma ideia com aquela pessoa e tudo, mas super normal. Super normal. Quem quiser ser, pensar, ótimo. É isso aí. Obrigado, Dani. Espero que não tenha nenhuma pessoa com quem você não tenha que falar de novo, que todas elas sejam pessoas que você possa continuar falando. Vamos lá, Roberto, diga lá, meu querido. É, vocês leram o documento todo até o final? Nós Tem lemos essa primeira parte do documento aí, Roberto. só o item 4? É só O, o item 4. o Mas 5 vamos avançar logo, logo na parte do item 5, mas ainda não chegamos lá. é maravilhoso. É maravilhoso. Então, eu vou só me limitar a dizer uma coisa a respeito de como falar com os irmãos. Porque, primeiro, você tem contato com a verdade, você se corrige, mas uma outra mestria é você falar isso para os irmãos, para as irmãs. E eu acho, o principal é realmente sentir amor e buscar amar e compreender o outro e fazer como Jesus, procurar ensinar por perguntas e respostas. Está escrito que Jesus começava perguntando e terminava respondendo. Isso é muito interessante, porque você não chega falando, sem nem conhecer o outro. Quando você faz uma pergunta, você vai podendo conhecer a outra pessoa. E se você, em vez de ficar falando, você aguarda a pessoa perguntar, ela vem no interesse dela. Essa maneira de Jesus é muito sábia, é muito sábia. Eu falo, mas eu fiz parecido com o Aéreo. Nesse domingo, Dia das Crianças, eu fui fazer um exercício, dar uma corrida. Aí eu passei ali em frente à igreja Assembleia de Deus. Aí o pastor Miguel estava lá distribuindo os panfletos de Jesus, aí passou para mim, começamos a conversar aí eu falei, não, eu não acredito num Deus que manda matar. Eu falei desse jeito, né? E a gente começou, não, é a Bíblia. E eu falei, não, eu tenho uma Bíblia revelada. Aí começou uma discussão, sabe? Não era mais um diálogo. E eu errei. Eu acho que eu errei, porque eu fiquei no intelecto, entendeu? Jesus ele diz assim: uma vitória espiritual
tem que ser conquistada pelo poder do Espírito. Às vezes que eu fui conversar, que deu certo, eu acho que eu estava em presença do Espírito. Eu não estava me achando mais que o outro, nem estava numa discussão intelectual, eu estava ali amando o irmão. Quando eu consigo estar nesse estado de espírito, é quando flui um diálogo e bom, né? Bom, é isso. O próximo item é maravilhoso, é maravilhoso. Muito Vocês vão. obrigado, Roberto. Obrigado. Muito bem. Então vamos avançar aqui para o próximo item. Quem vai nos ajudar aqui? Estamos Posso ler? aqui nas as lições da cruz. Muito obrigado. Tá. As lições da cruz. Deixa eu tirar aqui. A cruz de Jesus representa a medida plena da devoção suprema do verdadeiro pastor, até mesmo pelos membros indignos do seu rebanho. Ela coloca para sempre todas as relações entre Deus e o homem na base da família. Deus é o Pai, o homem é o seu filho. O amor de um pai pelo seu filho, torna-se a verdade central nas relações universais de Criador e criatura. Não a justiça de um rei, que busca satisfação nos sofrimentos e nas punições do súdito que comete o mal. A cruz mostra para sempre que a atitude de Jesus para com os pecadores não foi nem de condenação, nem de indulgência, mas de salvação eterna por amor. Jesus é verdadeiramente um Salvador, no sentido de que a sua vida e a sua morte conquistam os homens para a bondade e para a sobrevivência justa. Jesus tanto ama os homens que o seu amor desperta uma resposta de amor no coração humano. O amor é verdadeiramente contagioso e eternamente criativo. A morte de Jesus na cruz exemplifica um amor suficientemente forte e divino para perdoar o pecado e para absorver toda a maldade. Jesus revelou a esse mundo uma qualidade mais elevada de retidão do que a justiça, mais que a mera diferença técnica entre o certo e o errado. O amor divino não perdoa os erros meramente. Ele absorve-os e, de fato, destrói-os. O perdão do amor transcende totalmente o perdão da misericórdia. A misericórdia põe de lado a culpabilidade do mal. O amor, todavia, destrói o pecado para sempre e toda a fraqueza resultante dele. Jesus trouxe um novo método de viver para orante. Ele nos ensinou não a resistir ao mal, mas a encontrar por intermédio dele, Jesus, uma bondade que destrói eficazmente o mal. O perdão de Jesus não é a condescendência da remissão, é a salvação da condenação. A salvação não menospreza os erros, endireita-os. O verdadeiro amor não faz concessões nem indulgências ao ódio. Ele o aniquila. O amor de Jesus nunca está satisfeito apenas com o mero perdão. O amor do Mestre implica a reabilitação na sobrevivência eterna. É perfeitamente correto falar de salvação como redenção, se isso vos referirdes a essa eterna reabilitação. Com o poder do seu amor pessoal pelos homens, Jesus pôde romper a influência do pecado e do mal.
E com isso, ele libertou os homens para escolher melhores modos de viver. Jesus retratou uma libertação do passado que em si mesma promete um triunfo para o futuro. O perdão dado assim provê a salvação. A beleza do amor divino, quando plenamente aceito no coração humano, destrói para sempre a fascinação do pecado e o poder do mal. Os sofrimentos de Jesus não se limitaram à crucificação. Na realidade, Jesus de Nazaré passou mais de 25 anos na cruz de uma vida mortal intensa e real. O valor real da cruz consiste no fato de que essa foi a expressão suprema e final do seu amor, a completa revelação da sua misericórdia. Em milhões de mundos habitados, dezenas de trilhões de criaturas em evolução que podem ter sido tentadas a desistir da luta moral e abandonar a boa luta da fé, lançaram um novo olhar para Jesus na cruz e então continuaram no seu caminho, inspirada pela visão de Deus, entregando a sua vida encarnada em devoção ao serviço não egoísta do homem. O triunfo da morte na cruz está resumido no espírito da atitude de Jesus para com aqueles que o atacavam. Ele fez da cruz um símbolo eterno do triunfo do amor sobre o ódio e da vitória da verdade sobre o mal, quando ele orou: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Essa devoção do amor contagiou todo um vasto universo. E os discípulos contraíram-na do seu mestre. O primeiro instrutor desse evangelho, que foi chamado a entregar a sua vida nesse serviço, disse, quando o apedrejavam até a morte, que esse pecado não recaia sobre eles. A cruz exerce um apelo supremo sobre o que há de melhor no homem, porque revela alguém que estava disposto a entregar a sua vida no serviço dos seus semelhantes. Amor maior que esse nenhum homem pode ter. O de alguém que está disposto a entregar a sua vida pelos seus amigos. Jesus tinha o amor que o fazia disposto a entregar a própria vida pelos seus inimigos. Um amor maior do que qualquer amor que até então havia sido conhecido na Terra. Em outros mundos, tanto quanto em Urântia, esse espetáculo sublime da morte do Jesus humano numa cruz no Gólgota estimulou as emoções dos mortais, ao mesmo tempo em que despertou a mais elevada devoção dos anjos. A cruz é aquele símbolo elevado do serviço sagrado, da devoção da vida de uma pessoa ao bem-estar e à salvação do semelhante. A cruz não é o símbolo do sacrifício do Filho de Deus, de Deus inocente no lugar dos pecadores culpados, feito para apaziguar a ira de um Deus ofendido. A cruz, ao contrário, permanece para sempre na Terra e em todo um vasto universo, como um símbolo sagrado dos bons, doando a si próprios aos maus e com isso salvando-os por meio dessa mesma devoção de amor. A cruz vale verdadeiramente como insígnia da mais alta forma de serviço generoso, da devoção suprema na doação total de uma vida de retidão ao serviço sincero da ministração até a morte na cruz. E a própria visão desse grande símbolo da vida de auto-outorga e de entrega de Jesus nos inspira verdadeiramente a todos nós a querer fazer a mesma coisa. Quando os homens e as mulheres que sabem pensar contemplam a Jesus oferecendo a sua vida na cruz, dificilmente se permitirão queixar-se de novo, diante mesmo dos sofrimentos mais severos da vida,
e muito menos diante de pequenos embaraços e mágoas puramente fictícias. A sua vida foi tão gloriosa e a sua morte tão triunfante que ficamos todos seduzidos e com a disposição de compartilhar de ambas. Toda a doação da auto-outorga de Micael exerce um verdadeiro poder de atração, desde os dias da sua juventude até o espetáculo opressivo da sua morte na cruz. Então, assegurai-vos de que, ao contemplardes a cruz como uma revelação de Deus, não a enxerguei com os olhos do homem primitivo, nem do ponto de vista do homem bárbaro mais recente, que considerava um Deus como sendo um soberano implacável, que exerce uma justiça severa e uma aplicação rígida da lei. Assegurai-vos antes de que vereis na cruz a manifestação final do amor e a devoção de Jesus à missão da sua vida de auto-outorga às raças mortais do seu vasto universo. Vede na morte do Filho do Homem o auge do desdobramento do amor divino do Pai pelos seus filhos nas esferas mortais. A cruz assim retrata a devoção da vontade afetuosa e a concessão da salvação voluntária àqueles que estão dispostos, por ato de vontade, a receber tais dádivas e tal devoção. Nada há na cruz que tivesse sido pedido pelo Pai. Apenas tudo aquilo que Jesus deu, com toda a disposição da sua vontade, e aquilo que se recusou a evitar. Se o homem não pode valorar Jesus de algum modo, de algum outro modo, nem compreender o significado da auto-outorga na terra, ele pode ao menos compreender a irmandade companheira dos seus sofrimentos mortais. Nenhum homem jamais pôde temer que o Criador desconheça a natureza ou a extensão das aflições temporais próprias dele. Sabemos que a morte na cruz não existiu para efetivar a reconciliação do homem com Deus, mas sim para estimular o entendimento que o homem pode ter do amor eterno do Pai e da misericórdia sem fim do seu Filho, e para difundir essas verdades universais ao universo inteiro. Obrigada. Obrigado, Lilian. Muito legal. Roberto, quer fazer algum comentário? Dani, então vamos lá. Eu gostei muito dessa parte que ele falou, homens e mulheres que sabem pensar jamais fariam queixas, tendo como exemplo ele que morreu lá na cruz e como isso foi prova de amor. Comecei a pensar, na verdade, se eu sei pensar, do jeito que fiquei, gente, mas homens e mulheres que sabem pensar jamais fariam queixas. Eu tava de um jeito que eu tava me queixando até dos passarinhos aqui cantando de manhã na janela. Teve um dia que eu acordei irritada. Cala a boca! Com um passarinho gritando. Meu Deus do céu! Um dia lindo, tudo para amanhecer perfeito, o sol lindo, os pássaros todos ali reunidos e eu reclamando, me queixando de manhã já cedo. Eu fiquei, meu Deus, eu tenho que refletir sobre esse negócio aí, não tô sabendo pensar não, viu? Eu vou aprender a ficar mudo, viu, Dani? Não quero ser um passarinho que canta na sua janela, não. Muito bem. Alguém mais quer se manifestar? Eu quero. Diga lá, Angélica. Assim, eu tenho um pouco de dificuldade quando você fala que Deus nos fez imperfeitos para que, através das experiências e do conhecimento da verdade, nos tornássemos perfeitos. E, assim, eu sinto que o que nos torna imperfeitos é aquelas tradições trazidas pela família. Eu, por exemplo, fui católica e sou relativamente ainda.
Então, assim, claro que os dogmas eu não respeito, mas nem todos, né? Mas, assim, eu acho que um pai jamais faria, principalmente o nosso Criador, um filho imperfeito. E eu sinto que o meio ambiente e aquilo que nós trazemos desde Adão e Eva, né? E acredito estar na nossa genética, as imperfeições todas, não que eu acredito em reencarnação, eu acredito na recorrência. Então, assim, eu concordo muito com o Leopoldo, e o problema está nos doutrinadores. Por quê? Porque as pessoas que não têm ainda preparo, que não trouxeram alguma bagagem de estudo, ou de família, ou de tradições, elas às vezes não têm como comparar aquilo que está sendo dado com aquilo que eu trouxe. Então, realmente, eles acabam influenciando a grande massa, né? E então eu tenho essa dificuldade, né? E então é isso, eu queria só entender se eu estou errada, porque eu sinto que o meio ambiente e as tradições todas que trazemos é que nos fizeram imperfeitos. Não foi nosso pai que nos criou, né? Parece que criar é criar, vamos dizer, animais, né? Acho que Deus é criar, não sei se eu estou certa ou estou errada, mas se alguém puder me corrigir. Então é isso, eu gostaria que você, assim, me mostrasse onde eu estou errada, porque eu tenho essa dificuldade. Tudo bem, Angélia, eu vou passar a palavra para o Roberto aqui, pois se houver necessidade, eu falo um pouquinho Tá sobre bom. isso também. Eu vejo assim, ó, primeiro, perfeito significa completo. Então, Deus criou a imagem e semelhança dele no ajustador. O ajustador é perfeito, mas o nosso eu humano, ele é incompleto, imperfeito. Aí tudo bem. E aí ele nos dá uma oportunidade, que é a oportunidade de participar da nossa própria criação. Existe as criaturas feitas perfeitas de início, que são os cidadãos de Avona, e existe nós, dos universos do tempo e do espaço, feitos incompletos, imperfeitos. E a gente tem a oportunidade de participar da criação de nós mesmos. Eu acho que isso é algo bom. E tem mais uma visão que torna a imperfeição algo não tão pesado, que é assim, ó. Uma vez eu li um livro de um alemão, A Doença como Caminho, e o autor alemão, ele lembrava que na Alemanha, em vez de você perguntar para o doente o que você está sentindo, você pergunta o que está te faltando. Como se a saúde fosse integridade, wholeness, entendeu? Inteireza. Então, na nossa imperfeição, em vez da gente lutar contra o mal, que é a falta do bem, em todas as situações a gente pode, no ser perfeito e completo, que é o ajustador, e encontrar o bem, o remédio que está faltando para completar a imperfeição. Em vez de negar o ódio, você afirma o amor. Em vez de negar o medo, você afirma a fé. Então, a vida, para mim, para o meu eu imperfeito, é constantemente identificar na situação qual é a perfeição divina no meu ajustador que remedia aquela incompletude, aquela falta. E aí fica
uma aventura. Eu não sei se eu ajudei, mãe Angélica, mas eu expressei que Mais ou menos, mais ou menos. Eu tenho ainda essa dificuldade, sabe? E eu até entendo que o ajustador está em nós para nos orientar, né? Para nós encontrarmos o caminho da verdade. Mas, assim, eu acho que tudo depende da nossa vontade, tudo depende da nossa busca, tudo depende das oportunidades que nós vamos ter, porque muitos às vezes querem, mas não podem estar aqui como nós estamos, para nos aperfeiçoarmos, estão trabalhando. Então, sabe, muitas coisas fazem parte das nossas possibilidades. Claro que muitos têm a possibilidade e estão lá na televisão, né? E então, não que a televisão não seja boa, mas nem sempre os programas que escolhem são. Mas, assim, eu continuo ainda um pouquinho. Eu entendi bem o seu ponto de vista, e acho que tem muita lógica, mas eu ainda não estou 100%, vamos supor, aceitando que a gente vem imperfeito. Eu acho que não. Eu acho que trazemos imperfeições. Temos oportunidades de imperfeições, sim, porque não buscamos. Agora, eu não acredito que Deus nos colocou no mundo imperfeitos. Não. Claro que nós estamos aqui para evoluirmos e chegarmos um dia à felicidade de poder chegar até o paraíso. Mas eu ainda tenho essa dificuldade. Desculpa. Vocês são muito mais estudiosos do que eu, e eu devagarinho talvez vou Olha, aceitar as ideias. olha, Angélica, não é uma questão de estudo. É, se fosse assim, o analfabeto, desprovido de recursos, que vive é, num meio podre, com muitos problemas, jamais poderia alcançar nosso Pai. Então, na verdade, a imperfeição reside no fato de que nós não temos consciência Sim, correta das coisas. Então, nós temos que pensar um pouquinho. Nós somos um produto do meio ou nós fazemos o meio? nós temos que fazer o meio, porque somos Então, o produto. se nós fazemos o meio, as pessoas que vivem nesse meio vivem aquilo que nós produzimos para fazer esse meio, né? Então, um alimenta o outro, Sim, não tem como escapar disso. Nós não fomos criados perfeitos pelo nosso Pai e caímos na imperfeição por uma questão de pecado nosso, não é essa a ideia. Então, todos nós somos potencialmente filhos do nosso Pai, criaturas do nosso Pai, e todos nós temos a oportunidade de chegar até o nosso Pai. E isso não requer conhecimento, não requer muita coisa. Tudo o que precisa é da gente ter esse reconhecimento que Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama infinitamente, ter fé que Ele está do nosso lado e amarmos os nossos irmãos. Isso é tudo que nós precisamos saber nesse mundo aqui. Nós não precisamos
construir carros. Não tem nada de proibido em fazer isso. Até podemos fazer. Mas o nosso propósito de vida, que é chegar ao nosso Pai, não requer que nós sejamos engenheiros, sejamos médicos, sejamos cientistas. Isso é ótimo, é maravilhoso. Podemos ser também, porque isso contribui para o bem-estar físico da humanidade. Mas fazer ou não o carro não nos leva até o Pai. O que nos leva ao Pai é o nosso amor por Ele, o amor pelos nossos irmãos. Então, isso não é conhecimento. A perfeição de que trata o nosso Pai, de que trata o reino de Deus, não reside no fato da gente não ter riscos, da gente não ter ranhuras, da gente ser careca ou cabeludo, ou da gente ser bonito ou feio, ou ser gordo ou magro. A perfeição não está aí. A perfeição do nosso Pai está em tomarmos decisões construtivas para o universo, para o bem-estar do universo, para que todos nós possamos ser felizes. Então não precisa ser político, mas o amor de todos nós por todos os homens e todas as mulheres é que faz com que a gente possa construir um mundo onde todos nós possamos ser felizes. É esse reconhecimento da paternidade do nosso Pai e da irmandade dos homens, onde cada um de nós vai desejar alcançar o nosso Pai e desejar que cada um dos nossos irmãos sejam cada dia mais e mais felizes e estejam vivendo na felicidade de estar no reino de Deus. Esse é o nosso objetivo, é a nossa busca. Essa é a perfeição que o Pai nos pede. Essa é a perfeição que tem que ser buscada. Ele até nos dá o benefício de buscar a perfeição do nosso corpo físico, que por si só já é um instrumento de criação divina maravilhoso. Mas nós não precisaríamos ter doenças se nós não fôssemos resultado de um processo evolutivo. E aqui, por exemplo, mais uma vez fica evidente que a falha de qualquer um de nós, qualquer outra pessoa, afeta todos nós, afeta todo o universo. O Adão e Eva vieram aqui ao nosso mundo para nos ajudar a superar as nossas deficiências biológicas, para que nós não tivéssemos mais doenças. Então, isso se daria por meio do cruzamento do nosso DNA, que tem os seus problemas, com o DNA deles, que é um DNA perfeito e que faria com que nós pudéssemos evitar essas doenças. Mas eles falharam. E quando eles falharam, porque eles não promoveram a miscigenação que era esperada e que era devida, nós não pudemos fazer essa melhoria genética no povo. Então, até hoje, nós padecemos com as nossas doenças. O Pai buscou nos dar a ferramenta lá para nos ajudar. Então, quando a gente fala de imperfeição, fala, não, é como se o Pai tivesse feito um castigo. Não, ele está ali, do nosso lado, buscando nos levar até Ele e nos guiando o tempo todo, cheio de misericórdia e cheio de amor, capaz de aceitar os nossos erros, nos amando apesar dos nossos erros e nos dando uma extensão de prova que se estende pela vida moroncial, não só esta, para que a gente possa
conquistar esse entendimento da pessoa de Deus e da irmandade dos homens.